Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Gente, falando de política aqui, olha, neste sábado a Polícia Federal prendeu o general Braga Neto, vice, de Bolsonaro na chapa que concorreu à presidência da República em 2022. Ele é investigado pela Polícia Federal no inquérito que, apura aí a tentativa de golpe, que é analisado aí de ter acontecido em 2022, tá? Também foram realizadas buscas na casa dele. A prisão ocorreu no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. No entanto, Braga Neto será levado para o Comando Militar do Leste e ficará sob custódia do Exército. Lembrando que ele é general da Reserva, foi ministro da Casa Civil e da Defesa no governo Bolsonaro. Além de Braga Neto, também foi indiciado pela Polícia Federal no mesmo inquérito o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. E agora eu falo para vocês que o analista político Marco Aurélio Freire chega com o que foi destaque esta semana nos bastidores da política. Confira. Bom dia, ouvintes do Manhã Cidade. Como todo sábado, nós chegamos por aqui para tratarmos de política. E essa semana foi intensa e, se há um personagem para essa semana, o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma semana de altos e baixos para o presidente. Eu começo pela questão da saúde. O presidente acabou submetido a 2 procedimentos cirúrgicos, inclusive justamente por causa de uma dor de cabeça e daquela queda que ele teve tempos atrás lá no Palácio do Alvorada. Acabou que no começo da semana ele saiu de Brasília com muita dor de cabeça depois de uma articulação política e foi transferido para São Paulo. Sofreu uma cirurgia intracraniana e no final da semana teve que passar por outro procedimento. E aí é que está. Esses procedimentos da saúde do presidente geraram repercussões políticas, sim, e também econômicas. A primeira delas foi a questão de como o mercado financeiro recebeu essa situação do Lula. Acabou que, no dia do segundo procedimento, ou seja, do anúncio, o dólar caiu e a bolsa subiu. E olha que foi o mesmo dia do anúncio da taxa Selic. O Banco Central aumentou a taxa Selic em 1%, já chegando agora aos 12,25%. Ao ano. Sabe o que é interessante? É que o limite do aumento de juros do governo Dilma foram de 14,25%. O do Lula já está chegando a 12,25%. Outra coisa interessante é que o mercado conseguiu ver otimismos porque pensou que o Lula poderia se afastar e deixar o governo, pelo menos por um tempo, com o Alckmin. Acabou não ocorrendo. Agora, tem um detalhe. Toda essa situação de mau humor do mercado com o Lula tem uma explicação, inclusive, estatística. O Instituto Quest, na semana passada, fez uma pesquisa com o pessoal do mercado financeiro, o gerente de bancos de investimento, o pessoal de Bolsa de Valores, enfim, é o que a gente chama do pessoal da Faria Lima. E nessa pesquisa, os resultados foram bem impactantes. Primeiro que 90% do mercado financeiro considera o governo do Lula ruim ou péssimo. 7% considera o governo regular e apenas 3% considera o governo do Lula bom. E isso reflete também na questão da eleição. O pessoal do mercado financeiro, quando a pesquisa fez a comparação do Lula com vários adversários, para todos os adversários o Lula perderia. Olha só, perde para o Bolsonaro, mas não só para ele, para o Tarcísio de Freitas, para o Marçal, para o Ronaldo Caiado, inclusive um detalhe interessante, no máximo o Lula chegaria a 20 pontos, e com o Tarcísio de Freitas, por exemplo, não passa de 5. Então, o mercado financeiro já identifica no Lula uma dificuldade mesmo de relação. Agora, apesar disso, teve também o seguinte, há uma dificuldade também do Lula com a questão política, porque durante a semana houve uma decisão do STF que para o governo Lula não foi nada boa. Foi uma decisão do Flávio Dino impedindo aí as emendas de bancada serem liberadas, as emendas em geral parlamentares, as de bancada e as de comissão. E olha, o volume retido foi de 6,4 bilhões de reais. Resultado, o Congresso paralisou os trabalhos. Na Câmara estava sendo discutido aquele corte de gastos que o governo precisa aprovar urgentemente, justamente por causa da questão do déficit que gera um mau humor no mercado. E no Senado, a situação é a seguinte, o que estava sendo discutido era a reforma tributária. Ambos paralisaram e o Lula teve que entrar em campo, conversar com o presidente da Câmara, que é o Arthur, e com o presidente do Senado e do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco.
E aí Lula conseguiu negociar para tentar destravar isso aí. Foi no dia que ele teve aquela primeira dor de cabeça que acabou indo para São Paulo para o procedimento que a gente falou. Agora, o que o governo fez? Fez o seguinte, ignorou a decisão do STF em certa medida, dizendo ela vale, mas vale só para o ano que vem, para poder liberar as emendas esse ano, porque sem emenda o Congresso não aprovaria. Então, esse foi o resultado de muita negociação e como a gente vê a dificuldade, né, na relação do Legislativo com o Executivo e com o Poder Judiciário nesse momento no Brasil. Agora, também teve notícias boas para o Lula, porque a reforma tributária passou no Senado e ela foi a primeira reforma desde a Constituição de 88, então isso é um marco também, embora ela ainda vai ter que voltar para a Câmara. Outra coisa também é a questão de uma pesquisa Quest. De novo, outra pesquisa Quest, mas não sobre o mercado financeiro. Essa pesquisa é uma pesquisa normal, comum, né, dessas que se fazem ao longo do tempo. E quais são os resultados? Essa pesquisa teve 2 resultados bem interessantes para o Lula. Primeiro que o Lula vence todo mundo na disputa. Ele vence o Bolsonaro, ele vence o Ronaldo Caiado, ele vence também o Pablo Marçal e inclusive o Tarcísio de Freitas, sempre acima de 50%. Só que uma surpresa da pesquisa é que ela trouxe o Haddad no lugar do Lula. E no Haddad, todos os resultados também. O Haddad não chega a 50, chega sempre a 40, mas venceu todos esses nomes. O que mostra que, nesse momento, apesar de todo o noticiário negativo e da dificuldade de articulação, o governo aparentemente está se saindo, pelo menos em termos, né, de populares. Agora, vai continuar assim? Bem, aí, a conferir, a gente volta semana que vem com mais comentários, se Deus quiser. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.